O Luiz Shimoyama é o lobo e o senhor é o pastor. Então, pastor, o senhor tem que fazer eu e o Luiz correr. O senhor tem que fazer a gente bater em retirada. Como? Usando a palavra de um bom pastor. O bom pastor vai usar o cajado, ele vai usar a palavra, ele vai usar a autoridade que ele tem. Então, o senhor, na condição de pastor, se o senhor é pastor, o senhor tem que colocar eu e o Luiz para correr. O senhor tem que colocar eu e o Luiz para correr, porque nós somos ladrões, nós somos lobos, nós somos mercenários. Então o senhor tem que fazer a gente correr, utilizando a palavra. Por quê? Porque o bom pastor dá a vida pela ovelha. E dar a vida pela ovelha é dedicação no ensino da palavra. Você é lobo, você é pastor ou você é um mercenário? Esse é o tema do vídeo. Hoje eu quero fazer a parte de número 2 a respeito do arrebatamento. Na parte de número 1, eu falei a respeito dos prejuízos, né, dos danos que a linha pré-tribulacionista pode causar nas pessoas, né, nas suas famílias, em vários aspectos. E eu fiquei devendo uma parte 2 para falar dos prejuízos ou dos danos que a linha pós também pode causar. Então hoje eu quero falar então da linha pós, mais precisamente. Em alguns momentos vai ser necessário falar da linha pré, mas a gente vai falar muito mais da linha pós hoje, tá? Com relação aos prejuízos e o que eles falam, né? E para vocês verem que eu não estou defendendo nenhum tipo de bandeira. Aliás, eu não defendo nenhuma mesmo, né? Então eu falo da pré, eu falo da pós, eu falo da média, enfim. Então vamos lá. Existe pelo menos 4 linhas de pós-tribulacionismo. Você tem a igreja presbiteriana, que acredita que a igreja vai estar na grande tribulação. Igreja presbiteriana misturada com calvinismo em alguns aspectos, algumas vertentes. Eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Essa é uma. A segunda linha é os testemunhas de Jeová. Eles também acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. A terceira linha é os adventistas. Eles também acreditam que a igreja estará na grande tribulação aqui. Embora na igreja adventista algumas vertentes não acreditam em grande tribulação. Aqueles episódios lá, por exemplo, que o sol escurecer, lua não dá sua claridade, as estrelas caem do firmamento, de Mateus 24, para eles já se cumpriu. Algumas vertentes da adventista. E o quarto grupo de pessoas que acreditam que a igreja vai estar na grande tribulação, aí já é um público à parte, que eles já saíram do sistema, abre aspas. Inclusive eles vão para debater com a linha pré, né? Eles aparecem nos programas de televisão, onde a maioria das vezes eles perdem o combate. A maioria das vezes eles passam vergonha por não conhecer as festas, as 2 casas de Israel, coisas que acontecem no milênio, e também por não conhecer os textos-chave dos profetas. Então toda vez que eles vão para debate, eles acabam meio que perdendo para a linha pré. Beleza? Então são esses 4 pontos. Eu vou dar uma pincelada em cada um deles, o que eles acreditam mais ou menos, né? Não detalhadamente, senão o vídeo vai ficar longo. E não há necessidade de saber o que eles acreditam detalhe por detalhe, tintim por tintim. E sim, um basicão aqui a respeito do que eles pregam, né, ensinam. Então vamos começar pela igreja presbiteriana. Inclusive, há um tempo atrás, quase um ano atrás, eu não sabia, né? Eu fui trabalhar na casa de um casal e eu não sabia que eles eram presbiterianos, né? E aí, no horário do meu almoço, eu estava ouvindo alguns áudios do grupo. Acabou que eles ouviram, né? Alguma coisa de grande tribulação, sabe? Vinda de Cristo, né? Segunda vinda de Cristo, etc. Aí puxaram conversa comigo, né? Aí eu falei da mensagem do deserto, das 2 casas. E eles não ficaram impactados, eles não ficaram assim, tipo, sabe, com medo. Eu até estranhei, falei, poxa vida, é o primeiro casal pré-tribulacionista que eu vejo e não discute, né? Não discute Bíblia, ou segunda vinda de Cristo. Porque a linha pré-tribulacionista, quando você começa a falar da segunda vinda de Cristo após a grande tribulação, eles já interrompem a conversa, eles já querem, sabe? Ninguém sabe o dia, a hora, é iminente, arrebatamento secreto, etc, etc, etc. Então, eu fiquei surpreso, falei, caramba, eles nem... como é que fala? Nem se oporam, não teve dureza no coração, receberam a mensagem, ficou de boa, né? Aí mais tarde que eu fui saber que eles eram
presbiteriana, e a igreja presbiteriana acredita que a igreja vai estar na grande tribulação. Ou seja, não foi novidade para eles, né? Bom, a igreja presbiteriana, inclusive Hernandes Dias Lopes, né, Augusto Nicodemos, entre outros, aí Paulo Júnior, eles são meio que cabeça, né, no momento. São uma espécie de liderança ali. Então eles acreditam, ó, dentro desses pensamentos aqui, desse comentário meu, dessas linhas pós, eu vou expor a hipocrisia de todos eles. Todos eles vai ter um nível de hipocrisia semelhante. Eu vou expor todos eles. Então, a igreja presbiteriana, eles não acreditam mais em apóstolos nos dias de hoje. Só teve apóstolos na época de Cristo, né? Os 12 lá, inclusive. O último foi Paulo e acabou. Depois disso, só presbitérios. Ou presbítero. Daí deve ter originado o nome da sede, né? Igreja presbiteriana. E eles, por sua vez, quando eles vão falar do assunto, eles... qual que é o nome que se usa, né? Eles zombam da linha pré, porque a linha pré tem apóstolos, né? E eu acredito que tenha muitos apóstolos, né? Nos dias de hoje, inclusive. Tanto é que lá em Apocalipse 11, quando toca a 7ª trombeta, o texto lá vai dizer: se alegrem apóstolos e profetas, né? Apocalipse 19 repete, enfim. Então existe sim, né? Se não existisse, o Apocalipse não revelaria. Ficaria só os 12, né? Os 12 tem como base, né? Mas que tem outros apóstolos, tem sim, com certeza. Então a presbiteriana nega que exista apóstolo e tira sarro. E chama a Igreja Assembleia de Deus, que no caso os pré-tribulacionistas, né? Chama eles de seita, heresia. E por ser seita e heresia, o presbiteriano não congrega com a linha pré. Ele se acha no direito de não congregar com a linha pré, não andar em unidade com a linha pré, porque é heresia. Percebe? É heresia. Aí depois, por sua vez, né, a linha pré acredita no apostolado, que tem apóstolos, mas pela linha pré entender que salvação não se perde. Ainda esse é um ponto também, inclusive, que a igreja presbiteriana prega, né, que a salvação não se perde. Salvo uma vez, salvo para sempre. A linha pré se opõe a isso, e está correto no meu ver também. Se opõe a isso, né? E também não congrega com o presbiteriano, não aceita, não anda junto, não anda em unidade, não congrega com eles, né? Não, a presbiteriana é seita, não congrego lá não. É diferente da minha visão. Beleza. Aí você vai pro segundo grupo, os testemunhos de Jeová. Eles acreditam que a igreja vai estar na grande tribulação, eles falam muito do milênio, inclusive, né? Só que eles também não congregam nem com os pré, nem com a Assembleia e nem com o presbiteriano. Porque os testemunhos de Jeová julgam as outras denominações, as outras doutrinas, as outras... qual é o nome que a gente pode usar, hein? As outras igrejas de seita também. Sendo assim, eles não congregam com o assembleiano nem com o presbiteriano, porque é seita. E o assembleiano e o presbiteriano não congregam com o testemunho de Jeová porque acham que é seita. E não andam em unidade por isso. O testemunho de Jeová não tem muito assim... não tem muito. É pouco, mas o pouco é muito. Os testemunhos de Jeová, eles reescreveram a Bíblia, mudaram uma grande parte da Bíblia, né? Eles acreditam que Jesus foi criado, literalmente, né? Jesus é um Deus com D minúsculo, né? Então só esses 2 pontos já é gravíssimo, né? Mas tem outras coisas, né? Não cabe falar aqui. Não é necessário. A terceira linha você tem os adventistas. Eles acreditam que a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Eles acreditam que o milênio será no céu, né? A terra vai ser destruída, devastada. E depois a igreja desce com a Nova Jerusalém, lá no final do milênio. A visão da adventista, né? Só que tem outras coisas, né? Que os adventistas pregam, né? Que Jesus entrou no santuário em 1844, 1843, não sei, né? E começou a espiar o pecado do povo. E ali nasceu um juízo investigatório, né? Aí quem viveu em
1800 e pouco, antes, né, dessa data, Jesus não expiou o pecado dessas pessoas, né? É um assunto tenebroso, queridos. Tem um amigo meu, outro dia, que uma vez ele chamou para estudar a Bíblia, né? Quis passar a doutrina adventista para mim. Daí eu sentei para ouvir, eu quis ouvir, né? Eu quis ouvir para ver qual é deles, né? Aí eles dizem que em 1800 e pouco, um tal de George Miller resolveu estudar a Bíblia a fundo. E ficou meio que desconfiado que Jesus estava prestes a voltar. Aí começou a pregar, não, Jesus vai voltar. Foi ali que nasceu, inclusive, a igreja adventista, né? Começou a pregar a volta de Jesus e começou a fazer uma guarda de sábado ali bem radical. E começou a pregar, né? Só que daí, na data que ele falou, Jesus não veio. Não aconteceu o arrebatamento. E aí esse amigo meu de infância, inclusive, tá? Que ele é adventista. E aí ele pegou e falou assim, então George Miller entendeu que aquilo que ele estava pensando que era arrebatamento não é. Mas sim que Jesus, naquele momento, estava entrando no santuário que há no céu e começou a fazer expiação pelos nossos pecados. Olha só a explicação dele. Na verdade, todos eles, né? Fulano entendeu que Jesus então não é arrebatamento, então Jesus está entrando no santuário para fazer expiação pelos nossos pecados. Então você veja que eles não usam o termo está escrito. Não tem um texto bíblico para falar, olha, Jesus entrou aqui para fazer expiação. Entre outras doutrinas, né? Que eles pregam, ensinam, né? Decreto dominical, a marca da besta é o sábado, o selo de Deus é o sábado, né? E o anticristo vai perseguir só quem estiver guardando o sábado. Inclusive vai ser obrigatório guardar o domingo em vez do sábado. E isso para eles vai ser a iminência da vinda de Cristo, né? Quando acontecer isso. Só que se você parar para pensar, isso não é um pensamento meu, já ouvi outras pessoas falando, que desde que Roma assumiu praticamente, já está sendo obrigatório guardar o domingo. Porque aos sábados os comércios são abertos. Vai procurar comércio aberto de domingo para você ver, você não acha. Então meio que nas entrelinhas já está obrigatoriamente guardando o domingo desde de Roma, porque foi quando Jesus morreu, ressuscitou, sabe? Ficou um dia notório ali a ressurreição de Cristo, né? No primeiro dia. E o primeiro dia da semana é um domingo, né? Só que ele começa às 6 horas da tarde, ele não começa de manhã, né? Então, queridos, então veja bem, tem uma série de coisas, né? Que não dá nem para ficar entrando muito nesses assuntos, que a gente vai longe. Então eles acreditam que a igreja estará na grande tribulação. E o quarto, aliás, e os adventistas, né, também acreditam que eles não falam presbiteriana, igreja calvinismo, quadrangular, batista, assembleia. Para eles, todas as outras demais igrejas são igreja, é o termo que eles usam. A igreja evangélica é seita, né? A gente não congrega com a igreja evangélica porque é seita. A gente não anda em unidade com a igreja evangélica, né? Porque é seita. E o pré-tribulacionista não gosta de congregar com os adventistas, porque entendem que a adventista é uma seita. E vice-versa. Não andam unidade, não tem acordo. Aí a gente vai partir para o quarto grupo. De pessoas que nas suas falas, né, nos seus comentários, no YouTube, que a gente vê, nos debates que eles vão, eles apresentam um argumento já basicamente com quem já saiu do sistema. Já saiu do sistema, tá, sabe? Parece que está num patamar mais elevado que os outros. Eles acreditam que a igreja vai tá na grande tribulação, só que eles sempre têm o mesmo argumento. E o argumento deles é facilmente quebrado pela linha pré, por eles não entenderem outros contextos, né? Então, é uma quarta linha que ela é talvez uma mistura de cada religião. Um camarada saiu da adventista, deu uma crescida, entendeu que vai estar na grande tribulação, então ele é pós. O cara sai da presbiteriana, entendeu? Tem uma linha de pensamento ali, com base que a igreja vai estar na grande tribulação, mas outras doutrinas continuam ainda ali no coração da pessoa, sabe? E por aí vai. De todas essas linhas que eu falei, a pessoa sai dali, cria um outro sistema e diz que é pós. Diz que já saiu da Babilônia, diz que já saiu do sistema, né? E que, abre aspas, já está liberto. Quando na verdade
ele também tem a mesma fala, né? Eu não congrego com Beltrano porque é seita. Eu não ando junto com fulano porque é seita. E por aí vai. Então você percebe, ainda existem outros grupos, tá, queridos? Poderia aqui estender mais os comentários, né? De pessoas que acreditam que a igreja vai estar na grande tribulação. Tem uma linha de pensamento. Mas todas essas pessoas que eu mencionei aqui, todo esse tipo de igreja que existe, igreja ser humano, eles vão ter os seus argumentos. Eu não congrego com fulano porque é seita. E do lado de lá a mesma coisa. Né? Eu vou fazer um comentário aqui agora que envolve o Luiz Shimoyama, inclusive. Eu e Luiz Shimoyama, a gente não defende placa de igreja nenhuma mesmo. A gente defende a verdade e a palavra. Aí quando a gente fala que a gente não congrega porque a gente não concorda com a visão daquela igreja, a gente tem um nome de desigrejado. Eles podem olhar para outra igreja e dizer aquilo lá é seita, e eu não vou me reunir lá, eu não vou fazer parte daquilo, porque aquilo lá está fora da visão bíblica minha, então eu não congrego lá. Agora, quando é o Luiz que fala que não concorda com aquilo, por isso a gente não congrega, por isso a gente não está junto em unidade, nem físico e nem mental, a gente é um desigrejado, a gente é profeta do caos. A gente é o dos contra, né? Vocês percebem o nível de hipocrisia em todos os aspectos? Eles podem usar de argumento de não congregar com fulano, porque é seita. Mas quando é nós que estamos falando aquilo ali é seita, aquilo ali eu não concordo, aí não é desigrejado, porque eu estou fora do corpo de Cristo. Porque eu estou criando um sistema à parte. Vocês percebem que existe um nível de hipocrisia? Não consegue alinhar. Você entende? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Mas nos nossos olhos não pode. Você entende? Vocês percebem que existe um marapuca enorme? Não é arapuca, o Luiz gosta de usar o nome labirinto. É um labirinto que não tem saída. Todas elas, você vai entrar, você vai encontrar uma coisa bizarra, você vai encontrar alguma coisa que vai divergir com a palavra. Vai divergir com o pensamento bíblico. E você vai ter que se afastar disso. Você não pode ficar ali. Mas não, as pessoas, né, eles querem defender a palavra, mas eles têm que defender a religião deles. Não pode defender a palavra e como é que se diz, excluir a denominação que eu estou, excluir aquilo que eu estou seguindo. Eu quero ser profeta, mas eu não posso dar pedrada de onde eu estou. O lugar que eu estou é correto, os outros lugares é errado, mas o lugar que eu estou é correto. Vê que é hipocrisia. Hipocrisia das grandes. Então vocês viram aí pelo menos quatro tipos de pessoas que existem no nosso meio, abre aspas, que falam, abre aspas, que é uma grande verdade, né, que a igreja vai estar na grande tribulação. Por outro lado, nega uma outra verdade maior, que é a questão de andar junto, de congregar, que não pode porque é seita. Eles têm o direito de dizer, eu não congrego porque é seita, eu não ando junto porque eu não concordo. Eu não posso dizer que eu não ando junto porque eu não concordo. Porque daí eu sou desigrejado. E tem mais, agora partindo, eu toquei no nome do Luiz Shimoyama, falei de mim. Tem alguns irmãos que compartilham, irmãs, né, compartilham os nossos vídeos para pastores. E os pastores respondem, né, em áudio para as pessoas que compartilhou. E alguns áudios acabou chegando em mim. Áudios, né, que fala a respeito da minha pessoa e fala da pessoa do Luiz. Não, eles falam de terra plana, eles têm uma boa intenção, mas falta conhecimento, né? Falta entendimento acadêmico, né? A mesma falácia, né? Falta exegese, né? Falta não sei o que para eles, né? E eles vão chegar lá, os pastores dizem, né? Eles vão chegar lá, eles estão caminhando para o entendimento, mas eles vão chegar lá. Eles vão chegar no nosso nível, né? Bem dizer assim. Aí, queridos, eu quero pegar um texto de João 10, eu não vou fugir do foco, não. Eu apresentei para vocês os argumentos aí, os comentários, né, da linha pós. Falei da minha pessoa, estou falando da pessoa do Luiz, junto nós, porque está envolvendo nós dois. Alguns pastores assistem o vídeo, né? E eles querem refutar de alguma forma o que a gente fala.
Eles querem rebater de alguma forma. Então nós não chegamos ainda no entendimento. A gente está com uma boa intenção, né? A gente está se esforçando, né? A gente é corajoso, põe a cara na tela aqui e falar, né? Mas a gente vai atingir o nível deles ainda. Eles falam olhando para baixo, né? Como quem diz, esses pequenininhos aí, né? Eu sou grande porque, né, eu tenho bastante seguidor, eu tenho nome, eu tenho livros, meu nome está em faculdade, meu nome está em universidades, etc. Né? Eles é pequenininho, eles não têm nome em lugar nenhum, né? E por falar em nome, na verdade, eu prefiro ter o meu nome escrito no livro da vida do que ter meu nome escrito nesses lugares aí que vocês gostam de falar, de encher a boca para falar, né? De teologia, de faculdade, universidade, etc, etc, etc. Prefiro isso. Mas voltando ao raciocínio lá do comentário. Em João 10, Jesus fala uma frase interessante. Eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida para as ovelhas. Só que Jesus está falando, estou parafraseando aqui, tá, querido? Só que Jesus fala, existe pessoas, né, ministeriais, amigos ministeriais, que são pastores. Outros são lobos disfarçados de ovelhas. Ainda outros são mercenários. Então, o mercenário, quando ele vê o lobo, ele foge, porque ele não é pastor. E ele não dá vida pelas ovelhas. Ele foge porque o trabalho dele é receber. Enquanto ele estiver lucrando, Zacarias 11, vai ler lá. Enquanto ele estiver lucrando, ele está ali. Quando o lobo aparece, ele zarpa fora, ele some na poeira. Porque o papel dele não é enfrentar o lobo e nem dar vida pelas ovelhas. O papel dele é lucrar. Existe o outro papel do cara que é pastor. E o pastor, não Jesus, mas o pastor que existe, que cuida de ovelhas, né? O papel dele é cuidar das ovelhas. E quando o lobo aparecer, ele tem que enfrentar o lobo, né? Ele enfrenta o lobo sabe, o lobo tem que dar no pé. Você vê lá no contexto de Davi, Davi estava apacentando as ovelhas, né? É uma maquete, né? É um reflexo. É um vislumbre, né? Do que aconteceria no futuro com o povo de Deus. Davi é figura de um bom pastor. Primeiramente em Cristo e depois atinge a nós, né? Então Davi está apacentando as ovelhas. Você vê que Davi dedicava toda a sua vida para apacentar ovelhas, né? Você vê que lá no momento do auge do pai dele, né? Quando o profeta Samuel chega lá. Ô Samuel, vamos preparar um banquete, uma festa. Eu quero fazer um sacrifício na sua casa. Reúne toda a sua família, todos os seus filhos. Os bonitão estavam lá. Os de aparência, os que tinham entendimento acadêmico, os que tinham livro, o nome escrito no exército, tinha formação de luta de espada, sabe? Era formado em academia, não sei o quê. Tava tudo lá na sala, no local. Aí Davi estava apacentando as ovelhas. Tava lá no curral. Tava cuidando das ovelhas. Tanto é que quando o lobo apareceu, né, que é Golias, né? Quem foi Golias para correr foi Davi, não foi os caras preparados. Então Davi enfrentava lobo, urso, leão, o que aparecesse ele enfrentava. Isso fala de impérios, urso, leão, assim como o lobo. É o que mais tem, né? O urso e o leão já aponta para impérios, né? Para impérios. Então, o pastor, ele dedica a sua vida para as ovelhas, ele dá a sua vida para as ovelhas. Mas Jesus não está falando que o pastor, o verdadeiro pastor, vai morrer por causa das ovelhas. É claro que se for necessário, ele vai morrer pelas ovelhas. Mas antes dele morrer pelas ovelhas, ele dedica muito a sua vida em prol das ovelhas. Então, pastor, presta atenção. O primeiro vídeo foi indicado para pastores, que eu falei dos prejuízos, dos danos da linha pré. Esse vídeo a gente está vendo os prejuízos e danos da linha pós, que não tem diferença para mim. É tudo Babilônia, não tem jeito. Entendendo os contextos, tá? João 10, o pastor cuida da ovelha, ele cuida do rebanho, ele dedica tempo com as ovelhas. E quando ele vê o lobo, ele parte para cima do lobo e afugenta o lobo, ele faz o lobo fugir. Então nem sempre o pastor vai precisar morrer. Mas quando o pastor morre, porque houve alguma coisa que ele fez ao longo da sua vida, que ele defendeu muito o rebanho. E o lobo percebeu que se ele não matasse o pastor, ele não ia conseguir desfrutar do rebanho.
Então, pastor, presta atenção. Levar cesta básica para o pobre, o satanista faz isso. O terreiro de macumba, o candomblé, todas as religiões vai levar cesta básica para os pobres. Todas as religiões fazem visitas aos hospitais, aos orfanatos, aos colégios, às prisões, tudo quanto é lugar eles fazem visita. Aliás, a Bíblia fala que os filhos das trevas são muito mais sensatos que os filhos da luz. Isto é, nessa área de trabalho social em prol do próximo, o império das trevas faz melhor do que nós que conhecemos a palavra. Essa é a realidade. Então, pastor, dedicar sua vida para fazer visita, para ir no hospital, para ir no colégio, para ir fazer oração com os outros e sabe, essas coisas todas, o pessoal, o mundo das trevas já faz isso. E faz melhor. Então, dá a vida para a ovelha, pastor, dá a vida para a ovelha, dá a vida em prol da ovelha, para fazer o lobo, o que expulsa, melhor, vou mudar a frase. O que expulsa o lobo, o que faz o lobo correr, é quando o pastor dedica a sua vida na palavra. Porque é a palavra que vai expulsar o lobo. É a palavra que vai fazer o mercenário correr. Quando o cara não é pastor, ele é um mercenário. O mercenário, ele não tem habilidade com palavra. O mercenário não conhece Bíblia, ele não sabe trabalhar com a Bíblia. Ele sabe distorcer, ele usa a Bíblia. Mas ele não sabe usar a Bíblia, ele não sabe usar as ferramentas para fazer o lobo fugir. O que faz o lobo afugentar é a palavra, é dedicar tempo à palavra. Quando você, pastor, dedica tempo na palavra, o lobo corre. O senhor põe o lobo para correr. O lobo está na característica de falso profeta, besta da terra. Para fazer o lobo correr, para fazer a besta correr, tem que ser a palavra, porque a palavra é Jesus. Você entendeu? Então, dá vida. O pastor que dá vida para a ovelha, ele dedica a sua vida na palavra, no ministério da palavra. Porque é a palavra que vai fazer o lobo fugir. O senhor está entendendo, pastor? E o mercenário, ele vê o lobo e foge. Então, nas entrelinhas, eu sou o lobo. Nas entrelinhas, o Luiz Moyama é o lobo. E o senhor é o pastor. Então, pastor, o senhor tem que fazer eu e o Luiz correr. O senhor tem que fazer a gente bater em retirada. Como? Usando a palavra de um bom pastor. O bom pastor vai usar o cajado, ele vai usar a palavra, ele vai usar a autoridade que ele tem. Então, o senhor, na condição de pastor, se o senhor não é pastor, o senhor tem que colocar eu e o Luiz para correr. O senhor tem que colocar eu e o Luiz para correr, porque nós somos ladrões, nós somos lobos, nós somos mercenários. Então, o senhor tem que fazer a gente correr. Utilizando a palavra. Por quê? Porque o bom pastor dá a vida pela ovelha. E dar a vida pela ovelha é dedicação no ensino da palavra. É com a palavra que o senhor vai me pôr para correr. É com a palavra que o senhor vai me fazer eu me colocar no meu lugar. Assim na vida do Luiz Moyama. Não é dando indireta, se escondendo atrás do membro, atrás de falácia, atrás de conversinha fiada, enganando, golpeando a consciência da ovelha que é fraca. Porque nisso vocês são muito bons. Vocês golpeiam a consciência dos fracos. Vem golpear minha consciência, vai lá golpear a consciência do Luiz. Põe a cara na tela aí, grava um vídeo aí. Expõe, eu sou falso profeta, expõe eu. Mostra aí na palavra o que eu estou ensinando errado. Expõe lá a vida do Luiz Moyama. O que a gente está denunciando errado? Jesus não fala nos evangelhos? O que eu digo para vocês aos ouvidos, às escondidas, denunciem do telhado. Se eu sou falso profeta, me denuncia. Se o Luiz Moyama é falso profeta, vai lá, denuncia ele, usa a palavra. Põe o Luiz para correr. Põe eu para correr. Não é assim que vocês gostam de falar? Vocês estão cheios de azeite? Ah? Cheio de poder? Então, usa esse poder, esse azeite aí. É fogo puro, não é? Se eu sou ladrão, se eu sou bandido, se eu sou falso profeta, se eu sou mercenário, coloque eu para correr. João 10. O pastor dá a vida pela ovelha. O mercenário foge porque não é pastor. Ele não está nem aí para a ovelha. Amém, pastor?
o contexto de cada assunto, eu não misturei, eu deixei isso para o final, justamente para vocês verem a quantidade de doutrina, a quantidade de coisas que existe por trás de tudo isso. Por isso, eis a frase, sai dela, sai desse meio. Com esse tipo de gente, não coma, não bebam, não andem em unidade. Duas pessoas não podem andar em acordo, se não tiver acordo. Não tem unidade, não tem comunhão. Para ter unidade e hipocrisia, unidade e congregar, né, que nem eles gostam de falar. Unidade e congregar, vamos congregar. Tem que congregar, tem que ir na igreja, tem que congregar. Não importa, não importa o que a Bíblia fala. Se anda dois juntos ou não anda. Se está de acordo ou não está. Tem que respeitar a limitação do próximo, né? Tem que andar junto. Não importa o que está sendo ordenado por Deus. O importante é estar junto, abraçando ali, ó. Dá um abraço aí com o punhal nas costas do outro. Apunhalando. Porque é tudo hipocrisia, tudo fora de contexto. Então é muito mais importante para vocês congregar, estar em unidade, em amor hipócrita, do que obedecer uma ordem de Deus. Quando fala, se tiver isso, se tiver aquilo outro, sai do meio deles. Vocês não saem, vocês continuam. Mas quando o assunto não abandona a congregação, então congregar é uma ordem sim, é um mandamento, tem que congregar, mas tem que ter entendimento. Tem que ter unidade com a palavra. Tem que ter consciência do que está acontecendo. Qualquer coisa que duas pessoas dentre vocês que concordarem a respeito de qualquer assunto, será ligado no céu e na terra. Mas as duas pessoas, o que eles vão concordar, na verdade, é com relação à palavra, porque o ponto de partida é a palavra, não é eu. Não é eu que determino o ponto de partida. Não é você que determina o ponto de partida. O ponto de partida é a palavra. Quando eu e você concordarmos acerca de qualquer coisa, mas tem que estar na palavra, tem que ter uma base na palavra, tem que ter um ponto de partida, um princípio. E aí eu posso obedecer, aí eu posso congregar. A igreja de Atos tinha isso. Coração e alma era um. Nada era incomum. Tudo para eles tinha um princípio, que era a palavra. Eles davam a vida pelas ovelhas. Eles meditavam na palavra. Eles gastavam tempo com a palavra. Por isso os lobos fugiam. Só que os lobos fugiam e depois voltavam para se vingar, né? E matavam os santos, que é a perseguição. Mas eles faziam o lobo correr. Então o que faz o lobo correr é gastar tempo com a palavra. Você pode ir lá visitar a irmãzinha, você pode visitar o irmãozinho, você pode fazer o trabalho social, mas o senhor tem que deixar a palavra, porque é a palavra que vai afugentar o inimigo. Porque se o senhor faz a visita, dá a cesta básica e não traz o ensinamento correto, no mês que vem o senhor vai ter que ir lá de novo levar a cesta básica. Mas se o senhor levar a cesta básica e entregar a mensagem correta, daqui a um tempo aquela pessoa vai fazer visita e vai entregar a mensagem correta para outra, hein? Aí o assunto vai progredir. Mas se ficar nessa só de fazer a visita e não levar o ensinamento correto, vai patinando. Fica ali no mesmo lugar, não sai do lugar, na verdade, fica patinando. É um ciclo vicioso. É um labirinto que o diabo preparou. E se você não perceber, você vai ficar a vida inteira fazendo isso. E não vai ter crescimento. Vai ter um crescimento, vai inchar, né? Porque vai ter pessoas, né? As pessoas gostam de ouvir. Quando a coisa é errada, quando a coisa não contraria ela vai ficar ali. Então incha, né? A igreja enche. Você vai estar sempre rodeado de pessoas. Você vai estar sempre rodeado de amigos, né? Mas se você apresentar a verdade como ela é, você não vai ter muitos amigos. Só que você vai estar fazendo a coisa correta. Você vai estar expulsando de verdade o lobo. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo, permitindo Deus.